motivo de muita alegria estar aqui pela primeira vez com os irmãos. Gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao pastor dessa igreja, aos regentes que me fizeram o convite. Eu tenho certeza que Deus tem algo para a minha vida, para a tua vida, desde o momento em que nós chegamos aqui na casa dele. Ao Senhor é digno de toda honra, glória e louvor. Eu gostaria que você nesta noite abrisse a sua Bíblia no livro do profeta maior Daniel, no capítulo 1, no versículo 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Palavra a qual Deus tocava no meu coração aqui nessa noite. Daniel capítulo 1, versículo 8. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga espere. Daniel capítulo 1, versículo 8. A palavra do Senhor diz da seguinte maneira: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao Éfiro permitisse que não contaminar-se. Agora eu quero que você abra também no livro do profeta, no capítulo 3, no versículo 12. Daniel capítulo 3, versículo 12. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia ela diz da seguinte maneira: há uns homens judeus que constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Eu quero que você fale assim: Senhor meu Deus, fala comigo aqui nessa noite. Agora você pode se assentar e exaltar a este Deus que se faz presente aqui no meio deste povo lindo de Carpinópolis. Amém? Igreja, nós acabamos de ler o livro do profeta Daniel. Deus, ele chamou Abraão. Abraão, ele constituiu uma família. A família tornou-se uma nação. Esta desceu ao Egito, onde permaneceram por cerca de 400 anos. Deus tirou Israel do cativeiro com mão forte e poderosa no tempo de Êxodo de Moisés. 10 pragas vieram sobre o Egito, desbancando as divindades do império do mundo. Israel perambulou no deserto 40 anos sobre a liderança de Moisés. Durante 7 anos conquistou a terra sob a liderança de Josué. Surge a teocracia no período dos juízes. Esse tempo durou cerca de 300 anos, quando Israel oscilou entre o pecado, juízo, arrependimento e restauração. Depois da teocracia veio a monarquia, 120 anos de reino unidos sob Saul, Davi e Salomão. Com a morte de Salomão em 931 a.C., sob o governo do seu filho Roboão, o reino se dividiu entre reino do norte e reino do sul. O reino do norte, formado por 10 tribos, teve 19 reis, com 8 dinastias, e nenhum rei piedoso, por causa da sua obstrução e desobediência, foram levados em cativos em 722 a.C. pela Síria, e jamais foram restaurados. O reino do sul, formado pelas tribos de Judá e Benjamim, procedia da dinastia davídica. Esse reino teve 20 reis e experimentou altos e baixos, momentos de glória, tempos de calamidade, reis piedosos no trono, reis perversos, e também teve alguns reis maus. Este reino alternou entre momentos da volta para Deus e momentos de rebeldia, porque o povo
e não quis ouvir a sua palavra. Deus então ele enviou um juízo sobre a nação. Os caldeus vieram contra eles e Deus os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nós vamos ver o cenário espiritual de Judá naquela época. Depois da reforma do rei Josias, Judá voltou a esquecer de Deus. Nós vamos ver uma Judá que oscilava entre obedecer e desobedecer à vontade de Deus. Os filhos de Josias não temiam a Deus como ele. Os reis foram homens ímpios. Eles não aceitavam mais ouvir a palavra de Deus. Alguns profetas e sacerdotes se corromperam, se perderam durante o pecado. Os profetas de Deus foram perseguidos por pregar a verdade, foram presos e foram mortos. Nós vamos ver naquele tempo, a Babilônia tornou-se o maior império do mundo. Era a senhora do universo. O reinado de Nabucodonosor foi de um período de 43 anos. Sim, durante seu reinado, a cidade de Babilônia foi embelezada. Nós vamos ver na história da Babilônia, foi a cidade mais linda que se existiu naquela época. Era uma cidade que era considerada como as 7 maravilhas do mundo. Naquela cidade existiam mais de 1.200 torres, e ali foi uma cidade mais bonita e mais bonita. Nós vamos ver que o povo de Judá foi arrancado da cidade santa e o templo foi destruído. O cerco trouxe morte e desespero para aquela nação. As crianças naquela época morriam de fome, os velhos eram pisados e os jovens eram forçados. Nós vamos ver isso trouxe dor e trouxe lágrimas aos jovens daquela época. E nós vamos ver isso no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 4, no versículo 9. O próprio livro de Daniel descreve de maneira precisa o ambiente histórico e a época quando foi escrito. Nós vamos ver o cerco e a invasão que levou Daniel e a seus companheiros exilados naquela época. Daniel ele foi arrancado da sua nação. Daniel ele foi arrancado do seu povo naquela época. E nós vamos ver no terceiro ano de Jeoaquim. Isso aconteceu nos primeiros dias de ascensão do Império da Babilônia. A Babilônia era uma cidade, era um país que estava potente naquela época. O povo de Judá é arrancado da sua nação, é arrancado da sua pátria, é arrancado dos seus costumes. Nós vamos ver o jovem Daniel ele é levado a cativo. Ele chega como escravo ali em Babilônia. Nós vamos ver isso durante o tempo de Nabucodonosor. E nós vamos ver diante da palavra do Senhor que quando o Senhor entregou ali nas mãos de rei de Judá, entrega para a Babilônia, devido à desobediência do povo de Deus naquela época. Nós vamos ver que então Daniel ele é arrancado da sua nação. Daniel, quando ele chega na Babilônia, ele era da idade de adolescente para ser jovem. Só que o que mais me chama a atenção naquela época era o quê? Que Daniel ele decide ser fiel a Deus. Daniel ele se decide firmemente ter compromisso com Deus. O que eu quero te dizer, jovem, já na introdução dessa mensagem, escolha a boa parte do Evangelho. Nunca falte a boa parte do Evangelho. A boa parte do Evangelho é permanecer fiel em um mundo corrompido pelo pecado. Porque aquele que escolhe ser fiel, ele não está perdendo nada. Aquele que escolhe ser fiel diante da presença de Deus, o Senhor tem um galardão para ele quando as coisas deste mundo se passarem. Aleluia!
nação que nenhum era judeu, nenhum povo era israelita. Nós vamos ver que Daniel está ali, diante daquele povo, mas mesmo que ele perdeu a sua liberdade, mesmo que ele saia da sua casa como estudante, chega a Babilônia como escravo, naquele momento ele não era mais dono da sua vida. Por quê? Quem mandava era Nabucodonosor. A sua cidade tinha sido cercada, a fome pairava sobre a sua cidade, mas em momento nenhum Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Mas diante do texto, na continuidade, nós vamos ver que Nabucodonosor ele vai adotar a uma estratégia, porque ele vai oferecer algo para aqueles jovens. Primeiro, porque a nação que estava chegando era do povo de Judá, era o povo de Daniel. Aí sabe o que acontece? Nabucodonosor pensa porque ele é esperto, jovem. Nabucodonosor ele é estrategista. Satanás, jovem, também ele é esperto, ele é estrategista. Todos os dias ele trama de uma forma ou de outra para tentar tirar você da presença de Deus, para arrancar você da presença e colocar no mundo. Por quê, Lucas? Porque a geração de jovens é o futuro da igreja. É da geração de jovens que vai sair evangelistas, é da geração de jovens que vai sair pastores, que vai sair missionários e que vai sair cantores. Por isso que o inimigo está como leão, bramando e rugindo a quem possa tragar. Mas eu quero te dizer que nessa noite, juventude, o inimigo pode até tentar, mas vocês vão ter o exemplo de Daniel. Vocês serão como Daniel. As coisas do mundo não vão ser atrativas para vocês. Não vai, porque o Senhor nessa noite está derramando graça, está derramando poder e virtude para que vocês possam resistir os dias maus. A palavra do Senhor diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora Nabucodonosor ele vai tentar algo aqui, ousar. Primeiro, eles eram jovens de boa aparência, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós vamos ver no versículo 4 do capítulo 1 que Nabucodonosor ele vai querer inserir a cultura da Babilônia nos jovens. Por que ele faz isso, Lucas? Porque se ele insere a cultura da Babilônia nos jovens, o povo de Judá vai ser mais maleável para aceitar a cultura daquela nova moradia onde eles estavam, que era a Babilônia. Eles viram em Judá, se vier um Deus vivo e um Deus poderoso. Agora Nabucodonosor vai oferecer algo para aqueles jovens. Como se diz, eu vou oferecer a faculdade na hora que eu ver que eles estão se adaptando com a nossa cultura da Babilônia. O povo de Judá vai ser mais fácil de trazer eles para o nosso lado. Assim não vai ter rebelião e eles vão aceitar aos nossos deuses. Só que Nabucodonosor se esquece que eles estavam se lidando com cristão, com crente verdadeiro, crente que não se dobrava, crente que não se prostra, crente que rejeita manjares de Satanás. Então Nabucodonosor faz o quê? Vamos inserir eles na faculdade. E o vestibular da Babilônia era composto por 3 exames. O primeiro, qualidades sociais, linhagem real dos nomes, qualidades físicas e morais, jovens sem nenhum defeito e de boa aparência, qualidades intelectuais, instruídos em toda sabedoria. Vamos ensinar na faculdade. E logo após que Nabucodonosor vai tentar trazer aquele jovem para estudar na Babilônia, na Universidade da Babilônia, aí Nabucodonosor já fala: no momento que vocês terminarem os estudos, o texto está dizendo da seguinte maneira: vocês vão ter trabalho no palácio. Vocês vão trabalhar no palácio real. Mas peraí, na Babilônia sim, na Babilônia. Agora imagina,
A Babilônia naquela época era considerada uma das 7 maravilhas do mundo. O que eu quero te dizer através disso, João, é que o inimigo ele nunca vai querer colocar algo fútil diante da sua frente. Ele sempre vai querer colocar algo para tentar te atrair, que seja bom aos teus olhos. No momento que você aceita, ele te tira da presença de Deus. Aí Nabucodonosor fala: olha só, vocês entram na faculdade, eu vou dar faculdade para vocês, mas vocês também terão emprego. Vocês vão estar trabalhando no meu palácio, vão trabalhar junto com o governo. Agora ela escreve a Babilônia. Era a cidade, era o país mais rico daquela época, uma das 7 maravilhas do mundo. Além do mais, de ter uma faculdade, uma formação. Não estou contra a faculdade, estou mostrando dentro do texto. Aí o que Nabucodonosor queria? Vamos inserir eles, vai trabalhar com o governo. Aos nossos olhos era um grande trabalho. Seria a mesma coisa que você está trabalhando junto com o presidente lá em Brasília, somente com os top ali do governo, andar alinhado, bem vestido, bonito, carrão do ano, só de SWK para cima e para baixo, do nosso tempo. Eu estou tentando trazer do tempo deles. Era a mesma coisa. Eles iriam trabalhar junto só com os governos todos de Nabucodonosor. Mas sabe o que acontece? Daniel, ele rejeita. Aí a Bíblia diz ainda que, no versículo 5, o povo estava com fome. Aí ele falou: não, já que eles estão com fome, nós vamos dar comida melhores para eles. Além deles ter comida melhores, além deles poderem estudar na nossa faculdade, de nós oferecer isso para eles, vocês também vão ser diferenciados. Vocês terão privilégios. Aí vamos para o texto. No versículo 7. O chefe dos eunucos chega até Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias e Abednego. Mas no versículo 8, mesmo com essas propostas que ofereceram para Daniel, aí a Bíblia diz que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Pode oferecer o que for para Daniel, mas Daniel decide firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. O primeiro perigo que Daniel correu aqui, as iguarias do mundo. Nós estamos em um tempo, em uma geração em que o inimigo ele tem bombardeado a juventude da igreja. Estão querendo colocar pratos, estão querendo armar iscas para tirar a juventude da igreja. Mas nesta noite, juventude, eu trago o exemplo de Deus para a tua vida. Eu trago o exemplo de Daniel. Mesmo embora que Nabucodonosor ofereceu faculdade, ofereceu carro, ofereceu iguarias, Daniel decidiu firmemente rejeitar as oportunidades de Satanás na vida dele. Sabe o que acontece aqui? No momento em que você resiste ao diabo, no momento em que você rejeita, é o momento em que Deus vai te honrar na tua presença dele. É o momento em que Deus vai honrar você na presença dele. Nós vamos ver o Nabucodonosor tentou de todo jeito. Eu tenho que fazer algo para tirar eles que se desse Deus. Mas Daniel chegou firmemente. Não quis comer. Aí Nabucodonosor falou: então você vai ficar sem comer. Mas eles decidiram firmemente não se misturar, não se comer na mesa do rei. Mas mesmo sem comer, aí o eunuco foi olhar e olhou para eles, mas quanto mais eles estavam sem comer, mais eles estavam vistosos e bonitos. Sabe o que é isso? O crente que rejeita prato de Satanás, o crente que rejeita manjares de Satanás, todos aqueles que olham para a face dele, olham para ele e falam: ali é o crente, ali é uma serva de Deus, ali é o servo de Deus. Sabe por quê? O brilho do Espírito Santo brilha, o brilho do Espírito Santo reflete sobre a sua vida. Decida, juventude, decida, igreja, rejeitar aos manjares da Babilônia aqui nessa noite, porque Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem a presença dele sobre a tua vida aqui nessa noite.
Nabucodonosor estava enfurecido. Ele vai fazer o que eu não estava. O negócio é o seguinte: eu não consegui trazer eles para o meu lado. Eu vou ter que fazer uma estátua. E aqueles que não se adoraram a essa estátua vai ser jogado na fornalha de fogo. E a Bíblia diz que então, no capítulo 3, versículo 12, a Bíblia ela fala da seguinte maneira: então Nabucodonosor, versículo 3, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante ele. É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vos não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Agora, pois estáis dispostos, e quando os ouvides o som da trombeta, do pífano, da cítara, da água, do saltério, da gaita de foz, prostrai-vos e adorai a imagem que viste. Porém, se não adorar, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Sabe o que acontece aqui? O pífano tocou, a trombeta tocou naquele momento, mas aquela juventude resolveu não se dobrar diante da palavra de Deus. Resolveram não se dobrar, ficaram lá parados. E a Bíblia fala ainda mais: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das mãos do rei. Pois bem, tocou o som, jogaram eles na fornalha ardente. Aqui eu tiro lições desses jovens que foram lançados na fornalha de fogo ardente. Primeiro, quando eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, eles olharam para quem está de pé e não para quem já dobrou os joelhos. Eles olham para o Criador, porque eles tinham confiança. Se o meu Deus me lançar, se o Saci, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, me lançar na fornalha, eu sei que o meu Deus vai estar comigo. Oh, aleluia, glória a Deus. Isso é para quem tem confiança no Deus que serve. Isso é para quem sabe o Deus que serve. Jovem, neste mundo tereis aflições, mas sabeis que o Senhor estará contigo. Lição de número 2 da fornalha de fogo ardente: é melhor estar na fornalha com o quarto homem do que do lado de fora com Nabucodonosor. A Bíblia diz que no momento eles estão dentro da fornalha, começa a rodar e aparece o quarto homem. Só que aqui o quarto homem estava quebrando e eles não estão entendendo mais nada, porque eles não conseguiram entender as coisas espirituais. Mas os três que estavam dentro da fornalha sabiam que o quarto homem que estava com eles era Deus, o Deus a qual eles serviam, o Deus a qual eles tinham compromisso e propósito. Por quê? Eles sabiam que eles não podiam adorar a outros deuses. Nós vamos ver quando Moisés escreve no livro do Êxodo, capítulo 20. Moisés ele vai deixar alguns mandamentos para não se prostrarem diante de outros deuses, que é na terra, que há no ar e debaixo na água. Então eles conheciam da lei e eles sabiam que se eles não prostrassem, eles sabiam que o Senhor iria livrar eles da fornalha de fogo. Sabe o que acontece? Nós estamos vivendo aí um tempo que as pessoas estão trocando Deus por pouca coisa, está trocando Deus por momentos de prazer, está trocando a Deus por coisas banais dessa terra, se esquecendo que o nosso lugar não é aqui. Lucas, aonde é o nosso lugar? O nosso lugar é aonde os olhos nunca viram, aonde os ouvidos nunca escutaram e aonde os olhos não viram, aonde a boca nunca falou. Este é o lugar a qual o Senhor tem reservado para aqueles que resistem aos manjares da Babilônia, para aqueles que resistem às propostas indecentes que este mundo tem para oferecer, para nos tirar da presença de Deus. Eles estavam na fornalha.
te livra da fornalha. Se ele não te livrar da fornalha, ele te livra da fornalha. Por quê? Ele livrou eles da fornalha, não livrou, mas estava com eles. Não livrou da fornalha, mas ele livrou dentro da fornalha. Para quê? Para provar que o Deus do Sadraque, Mesaque e Abednego servia era um Deus poderoso, era um Deus tremendo. Nós vamos ver diante da palavra do Senhor Jesus Cristo que eles estavam prontos para morrer. Por que eles estavam prontos para morrer? Porque a Bíblia diz que eles decidiram que não ia se prostrar diante daquele povo. Vou fazer quantas estátuas for preciso na Nabucodonosor, mas nós não vamos dobrar. Os nossos joelhos só se dobram diante do Altíssimo. O nosso joelho só se dobra diante daquele que fez os céus. O nosso joelho só se dobra diante daquele que fez a terra. O nosso joelho só se dobra daquele que tem o universo na palma das suas mãos. O nosso Deus, nosso joelho só se dobra daquele que cura. O nosso Deus só se dobra, nosso joelho só se dobra daquele que tem o poder para abençoar. O nosso joelho só se dobra daquele que tem o poder para limpar o pecado. O nosso joelho só se dobra diante daquele que tem o universo na palma das suas mãos, que chama cada estrela pelo seu nome. O nosso joelho só se dobra diante do Deus poderoso. O nosso joelho só se dobra diante do leão da tribo de Judá. O nosso joelho só se dobra daquele que vai vir buscar o povo zeloso e humilde de boas obras. O nosso joelho só se dobra diante daquele que vai vir buscar o povo diante do cavalo, a qual a sua costa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, glória a Deus. Nada pode parar. Fornalha não para crente, não vai parar. Fornalha não para crente que tem obediência. Fornalha não para crente que é fiel diante da presença do Senhor Jesus. Não vai parar. Nós vamos ver diante da palavra do Senhor. Deus permitiu eles entrar na fornalha. E na fornalha foi onde eles teve um encontro com o Senhor. Então não se preocupe se você está passando por uma fornalha de provações, porque é na fornalha que o Senhor quer falar com você. É na fornalha que o Senhor vai estar contigo. Não importa a prova, não importa a luta. Nós vamos ver no livro do Êxodo. A Bíblia diz no capítulo 13, versículo 20 e 21, que quando Deus prometeu e cumpriu, tirou o povo das mãos de Faraó. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que eles estavam no deserto. Aonde, Lucas? No deserto. Nós sabemos que deserto é lugar de provação. Deserto não tem água, deserto não tem mantimento. Deserto durante o dia é muito quente. Segundo os historiadores, o deserto chega a aproximadamente quase 45 graus. E durante a noite é muito frio. Mas sabe o que eu aprendo? É que mesmo diante do deserto, a presença do Senhor era com eles. De dia numa nuvem, à noite numa coluna de fogo. Assim nós vemos dentro da fornalha. A fornalha estava quente, aquecida 7 vezes mais. Mas o Senhor estava. A presença do Senhor estava. Se coloque de pé aqui nessa noite. Deixa eu te dizer algo da parte de Deus. Não importa o lugar, seja deserto ou seja fornalha, a presença do Senhor vai estar contigo. Eu quero chamar toda a igreja aqui à frente, toda a igreja. Assim como Daniel, como Nabucodonosor, decidiu não se contaminar. Você acredita que não quer se contaminar, por mais que as provações estão batendo forte à sua porta. Por mais que as lutas estão batendo forte na sua porta.
Nós vamos ver diante da palavra do Senhor. Juventude e igreja. Daniel tinha tudo, a igreja pode ficar na frente. Daniel tinha tudo para se contaminar. Tinha tudo para pecar diante da presença de Deus. Mas ele não quis pecar. Sabe por que não quis pecar? Porque ele decidiu firmemente não se contaminar com as glórias do rei. Tinha tudo, Lucas, ele tinha tudo, tinha comida na boca do modo melhor. E olha que ele chegou como escravo. Rejeitou de trabalhar no palácio mais chique da história daquela época. Trabalhar junto com os governadores. Por quê? Porque ele sabia o Deus que ele seria muito mais. Ainda não. O que eu quero dizer aqui nessa noite, juventude e igreja. Contar pastor que você está reinando. Respeito. As lutas não vão passar. Não vai. Na live você tá. Os manjares não vão passar. Não vai. Eu sei que muitas das vezes, dependendo de nós, nós vamos falar assim, eu tinha as reinações, tinha os manjares. Não vai. E como, Lucas, eu vou poder vencer os manjares? Como eu vou conseguir rejeitar? Meditando de dia e de noite, orando e jejuando. A Bíblia diz que Daniel sabia o Deus que ele servia. Israel, Ananias, Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego foi o nome que Nabucodonosor deu para eles, para inserir mais ainda o costume da Babilônia. Mas até colocando o nome de deuses babilônicos não foi suficiente, porque eles tinham convicção do Deus que eles serviam. Nessa noite, antes de passar a palavra para o anjo direito, eu quero orar por você e você vai orar comigo aqui nessa noite. E nessa noite, hoje é que dia passou, dia 20. 26. 26º dia do ano de 2025. O ano está só começando. E nessa oração eu vou orar para que Deus possa te dar força. Que diante dessa caminhada que você está enfrentando, Deus possa te dar força para você vencer. Ter força para rejeitar. Porque o inimigo não vai te tirar da presença de Deus, mas vai nisso. Eu sei que aqui tem um povo que ora, um povo que busca. Então eu quero orar para você. Eu quero que você nessa noite faça uns passinhos, só não deixe. Eu quero orar, você vai orar comigo também. E os obreiros e os pastores aqui em cima também. Eu não só nós vamos começar a orar. Altíssimo Deus, Senhor soberano Pai, Criador dos céus e da face da terra. Senhor meu Deus, o mundo nessa noite é direcionado para os jovens, mas também para a tua igreja, para a tua casa. Pai, eu peço agora em prova especial pela juventude da tua casa. Pai, eu sei que não é fácil a idade da juventude. Pai, eu sei que o inimigo, eu sei que Satanás, ele tenta de todas as formas atrair os jovens para fora da presença do Senhor. Pai, mas não permita. Pai, não permita, meu Deus, porque a tua palavra diz, ó Pai, que nenhuma ferramenta preparada contra o teu povo vai prosperar. Deus, não deixa prosperar. Não deixa, meu Deus, ferramenta nenhuma preparada, meu Deus, contra a vida destes jovens, contra a vida desta igreja, vai prosperar. Joga agora por terra toda fúria contra esta juventude. Dá força, meu Deus, meu Pai, levanta. Que nesta geração saia pregadores, saia evangelistas, saia presbíteros, saia diáconos, ó Pai amado, saia pastores, meu Deus e meu Pai. Oh Deus poderoso, esta é a minha oração, meu Deus, que todo mal que Satanás tem se levantado contra a vida dessa igreja, contra a vida desta juventude, venha cair por terra agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos assim, agradecer essa oportunidade que foi concedida de ministrar essa palavra do Senhor Jesus. Eu volto pelo microfone para o anjo da igreja. Amém, igreja. Aleluia. Irmãos, ainda